Muita gente pensa que, se os sumérios eram tão antigos e tão importantes, a Bíblia deveria falar deles pelo nome o tempo todo. E quando isso não acontece, nasce a suspeita. Mas a verdade é mais interessante. O Gênesis não ignora esse mundo. Ele conversa com ele sem transformá-lo em protagonista. E enquanto a gente entra nessa história antiga com calma, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta a sua cidade, porque é bonito demais ver quantas pessoas, em tantos lugares, param à noite para ouvir a Bíblia de forma profunda, simples e boa de acompanhar. Para entender a ligação dos Sumérios com o Gênesis, a primeira coisa é lembrar que a Bíblia não surgiu no vácuo. Ela nasceu no mundo antigo, cercado de rios, cidades, templos, reis e povos que já carregavam memórias sobre criação, dilúvio, humanidade, deuses e origem das civilizações. Os sumérios estavam no meio desse mundo. Eles viveram no sul da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, numa região de barro, canais, agricultura intensa e cidades que já eram impressionantes muito antes de Israel existir como povo. Estamos falando de um dos berços da vida urbana organizada. Isso já muda bastante o jeito de ouvir o Gênesis, porque o começo da Bíblia não está sendo contado num cenário vazio, primitivo e sem história. Ele está sendo contado num mundo que já conhecia escrita, templo, cidade, poder político e narrativas antigas sobre como tudo começou. Os sumérios foram importantes justamente porque ajudaram a moldar esse ambiente. Eles ergueram cidades como Ur, Uruk e Eridu, desenvolveram sistemas de escrita, organizaram templos e deixaram histórias registradas em tabuletas. Em outras palavras, eles ajudaram a construir o pano de fundo do mundo bíblico mais antigo. E é aqui que muita gente tropeça. Quando descobre que existiam relatos antigos fora da Bíblia falando de criação, de um grande dilúvio e de reis antiquíssimos, imagina logo que a Bíblia quis esconder esse mundo. Mas o ponto não parece ser esse. O ponto parece ser foco. O Gênesis não quer contar a história completa dos sumérios. Não quer registrar todas as glórias da Mesopotâmia, nem fazer um catálogo das civilizações antigas. Ele está fazendo outra coisa. Está narrando o começo da relação entre Deus, a humanidade, a queda e, mais tarde, a linhagem que leva até Abraão. Isso é muito importante. A Bíblia não é um livro escrito para dar crédito histórico a todos os povos da antiguidade. Ela é um texto que escolhe um eixo. E esse eixo não é a grandeza de Ur, nem o brilho de Uruk, nem a fama dos reis sumérios. O eixo é Deus. Então, quando perguntamos por que a Bíblia não cita os sumérios de forma clara e direta em muitos momentos, talvez a resposta mais honesta seja simples. Porque o objetivo do Gênesis não era dar centralidade a eles. Era recentralizar toda a história no Criador, não nas civilizações. Mas isso não significa ausência de ligação. Pelo contrário, a ligação existe justamente porque o Gênesis parece responder a perguntas que também estavam circulando naquele mundo antigo. Os sumérios e outros povos da Mesopotâmia já perguntavam de onde o mundo veio, por que existe trabalho, por que existe morte e por que houve dilúvio. O Gênesis entra nessas mesmas áreas, mas oferece respostas diferentes. Não parece um texto indiferente ao ambiente ao redor. Parece um texto consciente desse ambiente, mas decidido a não repetir sua visão de mundo. Ele conversa com o cenário sumério, só que reorganiza tudo a partir de um Deus único. Isso fica muito forte na criação. Em várias tradições antigas da Mesopotâmia, o mundo e os homens aparecem ligados a conflitos entre forças divinas, necessidades dos deuses e estruturas religiosas pesadas. Já no Gênesis, tudo começa com um Deus soberano, sem rival real, criando por sua palavra e vontade. Essa diferença pode parecer pequena para quem ouve correndo, mas ela muda o universo inteiro, porque não é só uma versão alternativa do começo, é outra visão da realidade. No Gênesis, a criação não nasce de bagunça entre deuses cansados. Nasce de ordem, intenção e autoridade absoluta de Deus.
Isso já mostra uma ligação importante com o mundo sumério. O Gênesis fala para pessoas que conheciam outras histórias, outros templos, outras explicações. Mas em vez de repetir isso, ele corrige o eixo. É quase como se dissesse que vocês conhecem muitas narrativas, mas deixem-me contar de novo do lugar certo. E essa ligação continua quando chegamos ao tema do ser humano. Nos mundos antigos da Mesopotâmia, muitas vezes a humanidade aparece como serva das necessidades do mundo divino e da ordem do templo. No Gênesis, o homem aparece com dignidade única, criado à imagem de Deus, com vocação e responsabilidade. Isso é forte demais, porque o texto bíblico não está só falando sobre origem, está disputando o valor da humanidade. Está dizendo que o homem não é só mão de obra de um sistema religioso cósmico. Ele é criatura dignificada por Deus, mesmo que depois caia, peque e desorganize tudo. Quando trazemos isso para a nossa realidade, a beleza fica ainda maior, porque nosso mundo também adora reduzir gente à função, produtividade, estatística e engrenagem. O Gênesis continua confrontando isso. E entender o pano de fundo sumério ajuda a perceber que essa confrontação já era radical desde o começo. Outro ponto de ligação evidente está no dilúvio. Povos da Mesopotâmia preservaram relatos antigos de uma inundação gigantesca, com um homem salvo, embarcação, preservação da vida e recomeço depois do juízo. Quando lemos isso e depois ouvimos a história de Noé, a conexão salta aos olhos, mas a conexão não significa identidade total. E aqui está uma chave importante para não confundir tudo. O Gênesis e os relatos mesopotâmicos compartilham cenário temático, mas o sentido da narrativa muda bastante. No texto bíblico, o dilúvio tem peso moral claro. Ele responde à violência e corrupção humana. Isso faz toda a diferença. Porque não estamos apenas diante de uma história de água e destruição, estamos diante de uma história de juízo, aliança e reinício. O Deus do Gênesis não age como divindade caprichosa. Ele julga, preserva e depois estabelece um compromisso com a continuidade da vida. Então a ligação dos sumérios com o Gênesis está menos em nomes citados diretamente e mais no mundo compartilhado de perguntas, memórias e imagens. O Gênesis parece conhecer esse ambiente, mas não quer celebrá-lo como centro. Quer usar esse mesmo terreno para apresentar outra verdade sobre Deus e o homem. Isso também explica por que a Bíblia não fica citando os sumérios como se estivesse escrevendo uma aula de história da Mesopotâmia. O texto bíblico trabalha por seleção. Ele pega o que importa para a sua narrativa, menciona lugares, povos e cidades quando necessário, mas não se sente obrigado a mapear tudo. Pense, por exemplo, em como o Gênesis presta atenção a rios, cidades, planícies, migrações e centros urbanos. Nada disso surge do nada. A paisagem do texto é real, antiga e carregada de eco mesopotâmico. Só que o narrador bíblico não está fascinado pela civilização. Está interpretando essa civilização diante de Deus. É por isso que a cidade, no Gênesis, às vezes aparece com um brilho meio ambíguo. Há construção, nome, organização e progresso. Mas também há orgulho, violência, concentração de poder e tentativa humana de se tornar grande por conta própria. Isso conversa muito com o mundo urbano antigo da Mesopotâmia. E quando pensamos em Babel, essa ponte fica ainda mais clara. Tijolos, fornos, cidade e torre não são imagens aleatórias. Soam profundamente mesopotâmicas. Quem conhece um pouco desse mundo percebe que o Gênesis está olhando para aquele tipo de civilização e fazendo uma crítica espiritual à sua pretensão. Isso não quer dizer que a Bíblia condena automaticamente toda cidade ou toda técnica. O ponto é outro. O problema surge quando a civilização tenta ocupar o lugar de Deus, quando a obra humana vira monumento de autoexaltação e quando a fama coletiva substitui a dependência do Criador. Os sumérios, nesse sentido, ajudam a gente a enxergar com mais nitidez o cenário em que esse tipo de crítica faz sentido. Eles representavam um mundo de templos elevados,
reis ligados ao sagrado, burocracia forte e memória urbana consolidada. O Gênesis fala nesse mundo, mas se recusa a tratá-lo como absoluto. Talvez por isso tanta gente diga que a Bíblia não cita os sumérios, porque ela não lhes dá o papel que, olhando historicamente, poderíamos esperar. Só que isso não é apagamento no sentido simples. É rebaixamento de centralidade. A civilização poderosa não ganha o trono da narrativa. Deus ganha. E isso é uma escolha teológica fortíssima. Em vez de começar dizendo, olhem como os antigos construíram grandes cidades, o Gênesis começa dizendo, no princípio Deus criou. Parece simples, mas é quase uma reordenação completa do olhar. A cidade não vem primeiro. O Criador vem antes de tudo. Isso muda até o valor do progresso. No mundo sumério, havia muito brilho civilizatório, e com razão. Escrita, administração, arquitetura, religião organizada, comércio, mas o Gênesis parece querer dizer que nenhuma dessas coisas pode explicar ou salvar o coração humano. Elas impressionam, mas não resolvem a raiz do problema. Esse ponto continua atual demais. Nossa geração também ama imaginar que mais sistema, mais tecnologia, mais controle e mais construção resolverão tudo. O mundo sumério já apontava nessa direção há milênios. E o Gênesis, desde cedo, parece dizer que o ser humano pode construir muito e ainda assim continuar espiritualmente quebrado. Outra conexão importante vem com Abraão. Ele está ligado a Ur, cidade famosa da Mesopotâmia. Isso é enorme, porque mostra que a história da aliança bíblica não começa longe desse universo sumério e pós-sumério. Começa com Deus chamando alguém de dentro do mundo urbano mesopotâmico. Isso é lindo e forte. Deus não chama Abraão de um vazio sem cultura. Chama de um ambiente antigo, sofisticado, religioso e carregado de tradição. Então, em vez de a Bíblia ignorar a Mesopotâmia, ela começa a história do povo da promessa saindo justamente desse tipo de mundo. A ligação, portanto, não é pequena. Ela está no cenário, nos temas, nas imagens, no tipo de cidade, nas tradições de origem e até no ponto de partida de Abraão. O que muda é que o Gênesis não conta essa história do ponto de vista da glória suméria. Ele conta do ponto de vista da eleição, do chamado e da intervenção de Deus. Isso explica por que os sumérios não aparecem como heróis do enredo. O foco bíblico não está em honrar a antiguidade deles, mas em mostrar que Deus age dentro da história humana sem se submeter aos seus impérios. E isso traz um alívio muito grande para quem teme que a descoberta do pano de fundo antigo enfraqueça a Bíblia. Na verdade, em muitos casos, faz o contrário. Quando entendemos melhor o mundo sumério, o Gênesis deixa de parecer um texto flutuando no ar e passa a respirar dentro da história real. Ele ganha chão, textura e contraste. Você percebe melhor o que há de comum e, principalmente, o que há de único. Percebe que a Bíblia não fala no vácuo, mas também não se confunde com tudo ao redor. Ela se posiciona, seleciona, responde e reorganiza o mundo a partir de Deus. Então, por que a Bíblia não cita os sumérios claramente, como talvez citaríamos hoje num documentário histórico? Porque esse não era o projeto do texto. O projeto era narrar a origem sob a perspectiva da aliança, não fazer justiça historiográfica a todas as civilizações da antiga Mesopotâmia. Isso pode incomodar o leitor moderno, porque nós gostamos de nomes, mapas, etiquetas e citações explícitas. Queremos ver tudo organizado como num livro escolar. Mas o Gênesis trabalha de outro jeito. Ele espera que o mundo esteja ali como pano de fundo e conduz o olhar para outro centro. E talvez seja justamente isso que o torna tão poderoso. Ele pega um ambiente cheio de vozes, mitos, cidades e memórias antigas e corta caminho até o essencial. Não pergunta primeiro qual cidade é maior, qual rei é mais antigo ou qual povo escreveu antes. Pergunta quem criou e quem governa tudo. Os sumérios, nesse sentido, não são negados, são relativizados.
A grandeza deles existe, mas não ganha o último lugar de explicação. Eles construíram cidades impressionantes, sim. Deixaram textos, sim. Ajudaram a moldar o mundo antigo, sim. Mas o Gênesis se recusa a deixar-los definir o sentido final da realidade. Isso vale muito para nós também, porque nosso tempo tem seus próprios sumérios, suas próprias torres, sistemas e civilizações impressionantes. E a tentação continua sendo a mesma: achar que aquilo que é mais antigo, mais sofisticado ou mais poderoso também é aquilo que explica tudo e merece o centro. O Gênesis corta essa tentação pela raiz. Ele não nega a força da civilização, mas a coloca abaixo de Deus. Não nega a cidade, mas a julga. Não nega o valor da memória humana, mas a submete à verdade divina. E é por isso que o texto continua incomodando tanto. No fim das contas, a ligação entre os Sumérios e o Gênesis existe e é forte. Ela aparece no cenário mesopotâmico, nas perguntas antigas, nos relatos paralelos de origem e dilúvio, na importância das cidades e até no chamado de Abraão. O que não existe é centralidade suméria no coração da narrativa. E essa ausência de centralidade não é acidente, é decisão. O texto bíblico escolhe não contar a história a partir dos impérios, mas a partir de Deus e da linhagem da promessa. Isso significa que muita coisa grande para a arqueologia vira apenas pano de fundo para a teologia do Gênesis. Talvez essa seja a melhor forma de resumir tudo de um jeito simples. Os Sumérios ajudam a explicar o mundo do Gênesis. O Gênesis, por sua vez, não existe para explicar a glória dos Sumérios. Ele existe para reinterpretar o começo de tudo sob uma luz completamente centrada em Deus. E quando essa chave entra, muita coisa fica mais clara. A Bíblia não cita os Sumérios como protagonistas porque não quer que a história comece com a civilização, quer que comece com o Criador. E isso reorganiza o valor de tudo o que vem depois, inclusive cidade, rei, escrita e poder. Isso também faz bem para a alma, porque lembra que o centro da realidade não está no brilho das construções humanas, nem no passado glorioso de uma civilização, nem na capacidade do homem de erguer torres e registrar memórias. O centro continua sendo Deus, mesmo num mundo cheio de cidades antigas. E talvez seja justamente por isso que esse tema seja tão bom para ouvir com calma. Ele não destrói a fé, ele aprofunda. Não enfraquece o Gênesis, dá contexto, não prova que a Bíblia apagou os Sumérios. Mostra que ela escolheu contar outra história, num mundo onde eles já existiam. Uma história em que a pergunta principal não é quem escreveu primeiro sobre o dilúvio, mas que tipo de Deus está sendo revelado. Não é qual cidade ficou mais famosa, mas o que acontece quando a cidade tenta ocupar o lugar da dependência. Não é qual civilização brilhou mais, mas quem sustenta tudo. E, nesse ponto, o tema deixa de ser só histórico e vira espelho, porque nós também vivemos cercados por grandezas humanas que parecem merecer o centro. Também nos impressionamos com sistemas, tecnologias e estruturas. E ainda precisamos ouvir que, sem Deus, toda civilização fica grande por fora e frágil por dentro. Então, a ligação dos Sumérios com o Gênesis não está em uma citação direta repetida, mas em algo mais profundo. Está no diálogo entre mundos. Está no fato de que o Gênesis fala dentro de um universo mesopotâmico antigo, mas se recusa a ajoelhar diante dele. E o motivo de a Bíblia não citar os Sumérios como esperaríamos hoje é justamente esse. Ela não escreve para colocar a Mesopotâmia no centro. Ela escreve para tirar o centro das mãos da civilização e devolvê-lo a Deus. E isso, no fundo, é muito mais forte do que simplesmente nomear. É quando a gente entende isso que a paisagem antiga começa a ganhar outro peso, porque então os rios, as cidades, as torres, os relatos de criação, o dilúvio e até Ur deixam de parecer curiosidades soltas e passam a formar o cenário vivo onde o Gênesis fala com firmeza sobre quem realmente estava no começo.
No começo de tudo, então, o Gênesis não está tentando competir com os Sumérios para ver quem tem a história mais antiga ou mais impressionante. Ele está fazendo algo mais profundo. Está pegando um mundo já cheio de memória e dizendo que, acima de toda memória humana, existe um Deus. Isso muda o jeito de ouvir cada capítulo inicial. Porque quando lemos o jardim, a queda, Caim, a cidade, os descendentes, o dilúvio e Babel, não estamos apenas ouvindo histórias isoladas. Estamos ouvindo uma resposta bíblica ao tipo de mundo que civilizações como a Suméria já tinham ajudado a formar. E esse mundo já era complexo demais. Não era um cenário infantil, com poucas aldeias e perguntas simples. Era um ambiente onde cidade significava poder, templo significava ordem religiosa, escrita significava memória controlada, e o passado já era usado para legitimar reis, deuses e sistemas humanos. Os sumérios foram muito importantes nisso, porque ajudaram a transformar a experiência humana em algo registrado, organizado e monumental. Eles não apenas viveram, eles deixaram rastros. Escreveram listas, cânticos, mitos, contratos, genealogias e relatos. Isso significa que a luta pelo sentido do passado já estava muito viva. E o Gênesis entra justamente nesse território. Não como um texto neutro, mas como uma narrativa que também organiza o passado. Só que faz isso de outra maneira. Em vez de construir legitimidade para reis antigos e cidades gloriosas, constrói uma leitura moral e espiritual do começo da humanidade. É por isso que genealogias no Gênesis são tão importantes. Hoje, muita gente pula essas partes porque parecem apenas nomes. Mas no mundo antigo, listas de descendência tinham peso enorme. Elas ligavam identidade, território, memória e legitimidade. O texto bíblico usa isso, mas para outro propósito. Em vez de usar genealogia apenas para exaltar impérios, o Gênesis usa a genealogia para mostrar continuidade da humanidade, espalhamento dos povos e depois afunilamento da promessa. Ou seja, ele pega uma ferramenta comum do Antigo Oriente e a submete ao seu próprio eixo narrativo e teológico. Isso é uma pista valiosa de como a Bíblia se relaciona com o mundo sumério e mesopotâmico. Ela não rejeita toda a forma cultural ao redor. Ela reaproveita formatos conhecidos, mas muda a direção. É como pegar uma estrada existente e lá apontar para outro destino completamente diferente. O mesmo vale para a maneira como cidades aparecem. Os sumérios amavam cidade porque cidade era sinal de civilização, de ordem e de poder. O Gênesis conhece esse fascínio, mas não se rende a ele. A cidade pode ser importante, mas nunca recebe o direito de definir o sentido final. Veja a cidade ligada a Caim. Isso é muito interessante. Um dos primeiros grandes construtores urbanos do Gênesis surge justamente numa linhagem marcada pela ruptura. O texto não condena tijolo ou organização em si, mas mostra que civilização brilhante pode crescer ao lado de uma alma desalinhada. Isso já basta para criar uma tensão com o mundo sumério, porque ali, como em muitas culturas antigas, cidade, templo e autoridade eram quase sagrados por definição. No Gênesis, não. Nada humano é sagrado por si só. Tudo precisa ser lido à luz da relação com Deus. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia não sente necessidade de dizer os sumérios fizeram isso ou os sumérios inventaram aquilo. Esse tipo de reconhecimento não é o centro de sua preocupação. O texto quer que a gente olhe menos para o brilho da construção e mais para o coração do construtor. Isso não apaga a história real dos sumérios, só recusa o fascínio automático por ela. E isso, para nós, já é uma lição enorme. Porque nossa cultura também adora prestar reverência àquilo que é antigo, complexo, sofisticado ou tecnologicamente impressionante, como se isso já bastasse para dar razão moral. O Gênesis desmonta essa reverência fácil. Ele mostra que um mundo pode ser avançado e, ao mesmo tempo, espiritualmente desorientado. Pode ter cidade, escrita e organização, e ainda assim caminhar em orgulho, violência e confusão. Os sumérios tornam essa leitura mais concreta.
porque foram exatamente esse tipo de civilização forte. E isso deixa Babel ainda mais viva diante dos nossos olhos. Babel não é apenas uma metáfora abstrata sobre orgulho humano. Ela nasce num ambiente que lembra profundamente a Mesopotâmia urbana, com tijolo cozido, grande planície e projeto coletivo de centralização. É um retrato plausível de um mundo mesopotâmico. Quando o povo diz que quer fazer um nome para si, isso conversa diretamente com o tipo de ambição que marcou grandes cidades antigas. Nome, memória e permanência sempre foram obsessões do poder. O Gênesis olha para isso e pergunta o que acontece quando a fama substitui a dependência de Deus. Essa pergunta continua atual demais. Hoje também fazemos nome, marca, legado, presença, alcance e influência. Nada disso é automaticamente mal, mas, quando vira projeto de salvação pessoal ou coletiva, começa a funcionar como torre. A cidade sobe, mas o coração encolhe. Babel continua sendo um espelho poderoso. Os sumérios entram nessa conversa não porque o Gênesis precise atacá-los nominalmente, mas porque eles representam um mundo de cidades-templo, grandes narrativas e ambição civilizatória com o qual o texto bíblico está dialogando. Eles ajudam a dar carne histórica àquilo que o Gênesis apresenta de forma condensada e teológica. E é justamente por isso que a Bíblia não parece interessada em homenageá-los. O objetivo não é construir respeito pela antiguidade suméria, mas revelar o problema humano no coração de toda civilização. Se o foco fosse exaltar os sumérios, a tensão moral do texto perderia sua força. Em outras palavras, o Gênesis não quer que a gente saia admirando primeiro a capacidade humana de construir cidade. Quer que a gente perceba como a capacidade de construir cidade não resolveu a antiga inclinação do homem de querer viver independente de Deus. Essa é a diferença central. Isso fica ainda mais interessante quando lembramos que os sumérios produziram literatura sobre reis antigos e tempos muito remotos. Algumas listas de reis apresentam reinados absurdamente longos antes de um grande dilúvio. Quando lemos isso, e depois encontramos genealogias e longevidades no Gênesis, a comparação se torna inevitável. Só que a Bíblia usa a longevidade de outro jeito. Em vez de construir um pedestal para reis quase divinos, apresenta uma linha humana marcada por vida longa, sim, mas também por morte inevitável. Viveu tantos anos e morreu. Essa repetição pesa. O texto não glorifica a humanidade sem limite. Esse detalhe é profundo. O mundo antigo gostava de ligar grandeza política à antiguidade quase mítica. O Gênesis, por sua vez, mantém o peso do tempo, mas não deixa a morte desaparecer. Por mais antigos que sejam os nomes, nenhum escapa do limite. Só Deus permanece acima de tudo. Aqui vemos novamente a ligação com o universo sumério. O Gênesis sabe habitar perguntas antigas sobre origens e tempos remotos, mas se recusa a transformá-las em propaganda para o poder humano. Ele as usa para mostrar fragilidade, continuidade, juízo e a lenta condução de uma promessa. Isso ajuda muito a responder a pergunta sobre por que a Bíblia não cita os sumérios claramente. Porque citar não era o ponto. O ponto era deslocar a atenção. Tirar o leitor do fascínio pelo império, pela cidade e pela antiguidade gloriosa, e levá-lo para a relação entre Deus e a humanidade. E o mais curioso é que isso faz com que os sumérios apareçam justamente pela ausência. Eles estão ali como pano de fundo de rios, cidades, temas e ecos narrativos, mas não recebem o foco. O silêncio sobre eles em certos momentos faz parte da estratégia de recentralizar tudo em Deus. É como quando uma câmera decide não filmar a plateia porque quer mostrar o rosto de quem fala. A plateia existe, está ali, influencia o ambiente, mas não vira o centro da cena. Os sumérios estão muito presentes no mundo do Gênesis, sem precisarem dominar sua moldura principal. Isso também explica por que arqueologia e leitura bíblica podem se ajudar em vez de se destruir.
A arqueologia ajuda a mostrar a densidade do mundo antigo. A Bíblia ajuda a mostrar que densidade histórica não é a mesma coisa que centralidade espiritual. Uma coisa ilumina a outra. Quando descobrimos tabuletas, cidades, templos e tradições mesopotâmicas antigas, não precisamos entrar em pânico. Podemos respirar e dizer que o mundo do Gênesis era mesmo real, antigo e cheio de vozes. E justamente nesse mundo cheio de vozes, o texto bíblico soa com sua própria direção. Talvez a dificuldade moderna esteja em aceitar que a Bíblia não foi escrita para satisfazer nossa curiosidade histórica do mesmo jeito que um pesquisador atual faria. Ela é narrativa teológica com raízes históricas. Isso significa que seleciona, recorta e enfatiza conforme seu propósito, não conforme nosso gosto contemporâneo. Nós queremos nota de rodapé, explicação de contexto e identificação explícita de todos os povos importantes. O Gênesis trabalha de outra forma. Ele confia que seu público habita aquele mundo e reconhece ecos suficientes. O centro, porém, continua sendo a mensagem sobre Deus, criação, queda e promessa. Essa promessa, aliás, começa a ganhar forma concreta quando a narrativa vai estreitando o foco até chegar a Abraão. E isso é crucial para entender por que os sumérios não se tornam protagonistas. O texto está caminhando em direção a uma linhagem específica, não compondo uma história total da Mesopotâmia. Mesmo assim, Abraão, vindo de Ur, é quase uma chave deixada na porta. Como se a Bíblia dissesse discretamente que conhece esse mundo antigo de cidades poderosas e tradição mesopotâmica. Mas, ao invés de adorá-lo, mostra Deus chamando alguém a sair desse centro e caminhar pela fé. Isso é lindíssimo, porque significa que a história da promessa começa dentro do mundo civilizado mais impressionante da época, e não por causa dele. Deus não escolhe Ur, porque Ur é centro espiritual final. Ele chama Abraão apesar do fascínio de Ur, apesar do peso daquele universo. E isso nos toca profundamente. Há momentos em que Deus chama pessoas a saírem não apenas de lugares físicos, mas de imaginários inteiros, de sistemas de grandeza, segurança e identidade que parecem sólidos demais. Abraão, de certo modo, é chamado para viver sem se ajoelhar diante da cidade poderosa. Se lembramos do mundo sumério, enquanto ouvimos isso, o chamado ganha ainda mais peso. Não é só um homem mudando de endereço. É um homem sendo arrancado do coração de uma civilização antiga e enviado para confiar em Deus sem o apoio imediato das estruturas que davam senso de estabilidade. Talvez por isso, o Gênesis não fique celebrando os sumérios, porque a partir do momento em que Abraão entra em cena, o movimento da narrativa é quase o contrário. Não é vamos contar a glória dessa cidade antiga. É sai da tua terra e caminha sob a palavra de Deus. Isso não significa que a cultura ao redor não importe. Importa muito. Mas como contraste, como contexto e como ambiente que ajuda a mostrar o tamanho do chamado. Quanto mais forte o mundo mesopotâmico ao fundo, mais impressionante se torna a decisão de Deus de recentralizar a história por outro caminho. E é esse outro caminho que faz a Bíblia parecer tão estranha para quem espera um texto antigo tradicional. Em vez de se curvar ao império, ela escolhe uma família. Em vez de exaltar primeiro a cidade, exalta o chamado. Em vez de glorificar o passado civilizatório, aponta para a promessa futura. Isso é quase uma inversão completa do que os grandes sistemas humanos normalmente valorizam. E talvez seja essa a razão mais profunda de os sumérios não receberem destaque. O Gênesis não quer que o leitor termine pensando que a história do mundo pertence aos grandes centros da antiga Mesopotâmia. Quer que o leitor entenda que a história pertence a Deus, mesmo quando passa por cidades poderosas, povos antigos e tradições veneráveis. Essa é uma mudança de eixo total. E é exatamente por isso que o texto continua tão provocador, mesmo depois de tantos séculos de escavações e estudos. Quanto mais descobrimos o brilho do mundo sumério, mais a decisão do Gênesis fica clara. Ele não nega
que esse brilho exista. Apenas se recusa a deixá-lo explicar o sentido final da realidade. Isso é muito diferente de apagar. É negar o direito de ocupar o trono interpretativo da história. E, pensando bem, nós fazemos isso o tempo todo com as coisas do nosso próprio mundo. Também damos centralidade exagerada a sistemas, mercados, nações, tecnologias e discursos dominantes. O Gênesis continua perguntando se tudo isso, por mais impressionante que seja, merece mesmo definir o começo e o destino da humanidade. Os sumérios são úteis, justamente porque tornam essa pergunta visível. Eles eram impressionantes de verdade. Não são espantalho teórico. Foram brilhantes, antigos e influentes. E ainda assim, o texto bíblico decide que o sentido da realidade não será contado a partir deles, mas a partir de Deus. Isso faz toda a diferença, porque um texto que apenas ignorasse o mundo antigo seria fraco, mas um texto que conhece o mundo antigo e conscientemente recentraliza sua narrativa em Deus se torna muito mais denso. O Gênesis parece pertencer exatamente a esse segundo tipo de texto. Então, a ligação entre Sumérios e Gênesis não é uma ligação de protagonismo explícito, mas de cenário, diálogo e contraste. Eles ajudam a compor a moldura histórica. O Gênesis entra nessa moldura para anunciar outra coisa. Não outra civilização, mas outro centro, outro Deus e outra leitura do homem. E essa leitura do homem, talvez, seja o ponto mais sensível, porque o mundo antigo era cheio de sistemas que davam grandeza à cidade, ao templo e ao rei. O Gênesis insiste em mostrar que o problema humano está mais fundo, está no coração, na ruptura, na queda e na autonomia orgulhosa. Sem essa chave, a cidade vira ídolo. A escrita vira ferramenta de autoexaltação. A memória vira monumento ao ego. Com essa chave, tudo pode ser lido de outro jeito. O Gênesis não está tentando destruir cultura. Está tentando impedir que cultura se torne religião final e substitua o Criador. Talvez seja por isso que entender os sumérios ajuda tanto, desde que a gente não os transforme em centro. Eles iluminam o chão do texto, mas não tomam o lugar da voz que fala no texto. E é justamente nesse equilíbrio que a leitura fica mais rica, mais firme e mais honesta. Quando essa paisagem vai ficando clara na mente, o Gênesis deixa de parecer um livro que esqueceu os sumérios e passa a soar como um livro que conhecia muito bem o tipo de mundo em que eles floresceram, mas escolheu contar a origem de tudo a partir de uma autoridade muito maior. Essa autoridade maior aparece no Gênesis o tempo todo, mesmo quando o texto fala de coisas muito concretas, como rios, campos, famílias, fome, migração e cidades. Isso também é importante. A Bíblia não responde ao mundo sumério fugindo da terra. Responde pisando nela e reinterpretando tudo. A Bíblia, o mundo sumério era um mundo em que geografia, religião e poder andavam juntos. Os rios alimentavam a agricultura sustentava a cidade fortalecia o templo e o templo legitimava reis e sistemas. Era uma engrenagem impressionante. O Gênesis conhece esse tipo de mundo e fala dentro dele. Por isso os rios do começo da Bíblia não soam como decoração. Eles criam um cenário de fertilidade, organização e vida que lembra bastante o coração da antiga Mesopotâmia. Não significa que o Éden seja simplesmente um mapa sumério. Significa que o texto fala com imagens que aquele mundo entendia bem. E essa é uma pista preciosa. O Gênesis não tenta ser estranho demais para o seu tempo. Ele usa linguagem, paisagem e temas que faziam sentido naquele universo. O que muda não é a existência de rios, jardins ou cidades. O que muda é a interpretação final de tudo isso. Isso vale muito para a forma como o texto lida com o trabalho humano. No mundo mesopotâmico, o trabalho era fundamental para sustentar cidades, irrigação, templos e toda a máquina social. Os sumérios sabiam muito bem o peso da produção. O Gênesis reconhece o trabalho,
mas o coloca num quadro diferente. Antes da queda, o trabalho já existe como cuidado, cultivo e vocação. Depois da queda, ele se torna duro, cansativo e cercado por resistência. Essa nuance é muito bonita. O problema não é trabalhar. O problema é que a ruptura com Deus contamina até aquilo que deveria ser expressão de vida. Isso conversa fortemente com o pano de fundo sumério, porque ali também havia terra difícil, canais, suor, colheita, risco e necessidade de organizar a sobrevivência. Só que o Gênesis não reduz o trabalho à servidão perante deuses famintos ou impérios vorazes. Dá a ele dignidade e depois tragédia moral. O texto bíblico parece dizer que o homem foi feito para cultivar, nomear, guardar e desenvolver. Mas, quando se afasta de Deus, até sua capacidade de construir o mundo passa a carregar espinhos. Essa leitura vai muito além de uma explicação rural. Ela fala da nossa relação inteira com produção e civilização. Hoje também sentimos isso. Construímos, planejamos, organizamos, registramos, criamos sistemas cada vez mais sofisticados. E mesmo assim, tudo se torna cansativo, competitivo, ansioso e às vezes cruel. O Gênesis ajuda a explicar por quê. Não porque a técnica seja má em si, mas porque o coração já não está inteiro. É aqui que os sumérios ajudam muito como espelho histórico. Eles mostram que a grande civilização não elimina a fadiga nem cura a alma. Pelo contrário, pode até ampliar o alcance humano, mas também aumenta o peso da ambição, da burocracia, do poder e da desigualdade. O brilho cresce junto com a tensão. O Gênesis parece saber disso cedo demais. Por isso, quando a narrativa segue depois da queda, a violência aparece rapidamente. Caim mata Abel. A cidade surge. A linhagem humana cresce. A técnica avança. Mas junto com ela, cresce também o desajuste. É uma observação profunda sobre o rumo da humanidade. Essa sequência é muito reveladora. A Bíblia não conta primeiro um colapso da capacidade humana. Conta seu avanço. O homem continua construindo, formando família, criando instrumentos, organizando vida urbana. Mas tudo isso se desenvolve ao lado de orgulho, vingança e ruptura. Essa combinação é profundamente moderna e profundamente antiga. Os sumérios entram nessa conversa de novo, porque representam exatamente uma humanidade capaz de muito. Capaz de escrita, contabilidade, engenharia, religião pública e monumentalidade. O Gênesis não finge que isso não existe. Apenas insiste que avanço de civilização não é a mesma coisa que cura do coração humano. Por isso, quando alguém pergunta por que a Bíblia não cita os sumérios de forma mais direta, uma resposta importante é esta: porque o texto não quer que a gente conclua que a civilização é o personagem principal. Ele prefere mostrar o drama espiritual dentro da civilização, não a glória dela. Isso também explica por que a narrativa bíblica é tão seletiva. Muitos povos do Antigo Oriente poderiam ser tratados com muito mais detalhe histórico, mas o Gênesis faz recortes. Escolhe momentos, nomes, lugares e linhas genealógicas que interessam ao seu argumento maior. Ele trabalha por foco, não por exaustão enciclopédica. Essa forma de escrever era normal em textos antigos, mas no caso bíblico, ela ganha direção teológica muito forte. O foco não é contabilizar todas as culturas, e sim mostrar como Deus age numa humanidade real, espalhada em povos e cidades, mas ainda conduzida por uma linha de promessa que não depende dos impérios. Essa linha de promessa é outro ponto que diferencia muito o Gênesis do ambiente sumério. Nas tradições antigas da Mesopotâmia, o centro muitas vezes está na cidade, no templo, na realeza ou nos deuses ligados ao território. Já o Gênesis vai afunilando tudo até uma família chamada por Deus. Isso é quase uma afronta à lógica das grandes civilizações. Em vez de dizer que o futuro da humanidade está garantido pelo império mais forte ou pela cidade mais antiga,
O texto aponta para um homem chamado a sair, confiar e andar. É outra lógica de significado, completamente diferente. Quando Abraão deixa Ur, não está apenas mudando de região, está sendo deslocado de um universo civilizatório que parecia sólido, antigo e impressionante. E isso é ainda mais forte se lembramos do pano de fundo sumério. Deus não chama alguém do deserto mais neutro. Chama do coração de uma tradição urbana. O chamado, então, funciona quase como uma crítica viva. A história não será salva por mais uma cidade poderosa, nem por mais um rei acumulando nome, nem por um templo maior. A história será conduzida por Deus através de promessa, confiança e aliança. Isso reorganiza todo o imaginário do Antigo Oriente. E, ao reorganizar esse imaginário, o Gênesis não precisa atacar os sumérios nominalmente o tempo inteiro. Basta narrar de modo que o brilho deles perca o trono. Esse talvez seja o ponto mais importante. O silêncio parcial da Bíblia sobre os sumérios não é esquecimento inocente. É deslocamento de centralidade. Em outras palavras, a Bíblia não está preocupada em negar que os sumérios existiram, foram fortes ou influentes. Ela só se recusa a permitir que eles expliquem o mundo por último. Essa recusa é muito poderosa, porque atinge a velha tentação humana de entregar o sentido final à civilização dominante. E isso continua acontecendo. Sempre existe uma cultura forte, um sistema sofisticado, uma tecnologia sedutora ou uma estrutura admirada querendo definir o começo, o fim e o valor da vida. O Gênesis continua dizendo que nenhuma dessas coisas merece essa posição. Elas são reais, mas não são o centro. Também vale pensar no tema dos templos. Os sumérios construíam complexos religiosos elevados, integrados à vida econômica e política. O templo era centro administrativo, sagrado e simbólico. O Gênesis, por sua vez, não começa com um templo erguido por mãos humanas. Começa com um mundo inteiro pertencendo a Deus. Essa diferença é enorme. Em vez de o homem construir casa para um Deus se instalar, o Gênesis apresenta Deus criando o cosmos e colocando o homem dentro dele. Isso reduz muito a pretensão humana de dominar o sagrado através de monumentos, fórmulas e sistemas. O sagrado já é anterior à cidade. Isso não quer dizer que mais tarde a Bíblia despreze totalmente lugares sagrados. Mas o começo já estabelece uma hierarquia decisiva. Deus não depende do aparato civilizatório para ser Deus. Ele não precisa ser produzido por cidade, templo ou realeza. Ele precede tudo. E isso relativiza todo o resto. Os sumérios, com seus grandes centros religiosos, ajudam a tornar esse contraste ainda mais nítido. Quanto mais percebemos o quanto o mundo antigo girava em torno de templo e cidade, mais forte fica o gesto do Gênesis de colocar Deus antes de qualquer estrutura humana organizada. Essa é uma diferença decisiva, e essa diferença ajuda muito a responder por que a Bíblia não parece ansiosa para celebrar os sumérios. Porque o texto está fazendo um movimento quase contrário. Está desfazendo a fascinação automática por aquilo que o mundo antigo tratava como centro de poder, memória e legitimidade. Está puxando o olhar para outro lugar. O olhar vai para Deus, sim, mas também vai para o ser humano em sua responsabilidade moral. Essa é outra diferença grande em relação ao mundo antigo. O Gênesis insiste que escolhas, violência, orgulho e corrupção importam diante de Deus. A história não é só mecanismo cósmico, é drama moral real. Isso aparece no dilúvio com muita força. A maldade se espalha, a violência enche a terra e o juízo vem. Não é apenas um mito de destruição aquática, é uma leitura moral da história humana. E isso contrasta bastante com outras tradições em que o caos pode vir sem a mesma clareza ética. Os sumérios e outros povos mesopotâmicos preservaram memórias de inundação. Isso é fascinante e importante. Mas o Gênesis usa o tema para dizer algo muito específico sobre justiça, corrupção e aliança. Ou seja, partilha o terreno temático e, ao mesmo tempo, redefine seu significado central. É mais ou menos como duas pessoas descreverem uma mesma tempestade.
Ambas falam de água, medo e destruição, mas uma conta como acidente cego, enquanto a outra conta como juízo e recomeço sob a palavra de Deus. O cenário pode lembrar, mas o sentido muda profundamente. A ligação com os sumérios, então, não está em simples empréstimo mecânico. Está numa conversa muito mais profunda. O Gênesis habita um universo de símbolos conhecidos, mas não se deixa governar por ele. Ele seleciona, corrige e reposiciona esses símbolos sob uma visão teológica singular. Isso também vale para reis e poder. O mundo sumério era cheio de listas reais, memórias de soberanos, construção de legitimidade e exaltação de autoridade. O Gênesis não ignora que existam cidades, chefes e povos, mas seu foco não é glorificar reis antigos, é mostrar o avanço da promessa apesar deles. Mesmo quando menciona reis, coalizões ou grandes centros, o texto bíblico parece sempre lembrar que essas estruturas não definem o coração da história. Elas podem ser poderosas, mas não são o fio principal. Esse fio passa por alianças, descendência, julgamento moral e ação de Deus dentro do templo. Talvez por isso, o texto bíblico seja tão desconcertante para quem espera um documento de exaltação civilizatória. Ele conhece o peso do mundo antigo, mas não se dobra a ele. E isso faz os sumérios parecerem ausentes, quando na verdade estão presentes como o cenário superado em centralidade. É importante dizer isso com cuidado. Superado em centralidade não significa desprezado como objeto de estudo. Pelo contrário, conhecer os sumérios ajuda demais. Mostra a força do pano de fundo, a densidade do ambiente e o tamanho da decisão teológica do Gênesis. Quanto mais sabemos do contexto, mais clara fica a escolha do texto. E essa escolha continua extremamente atual. Nosso mundo também adora tratar civilização como salvadora final. Confia em sistema, acúmulo de conhecimento, organização técnica e memória institucional. O Gênesis continua perguntando: o que isso tudo vale se o coração humano permanece orgulhoso, violento e espiritualmente deslocado? Os sumérios, pela própria grandeza, tornam essa pergunta mais incômoda. Eles fizeram muito, e ainda assim não se tornaram o centro da narrativa bíblica. Isso é quase uma pregação silenciosa. A grandeza humana, por maior que seja, não recebe o último lugar de sentido na história contada por Deus. É por isso que o Gênesis não começa com Uruk, nem com os templos de Erido, nem com os reis das listas antigas. Começa com Deus criando. E isso não é detalhe literário, é a decisão que define todas as outras. Tudo o mais, inclusive os sumérios, entra depois e abaixo. Abaixo não no sentido de irrelevante, mas no sentido de subordinado. A cidade pode ser estudada, admirada e entendida, mas não adorada. A escrita pode registrar memória, mas não salvar. O templo pode organizar religião, mas não produzir Deus. O rei pode governar, mas não ser senhor da criação. Essa é a teologia de fundo que faz o silêncio bíblico sobre os sumérios parecer menos misterioso. O texto simplesmente não quer jogar o jogo da glorificação civilizatória. Ele quer desinflar essa pretensão desde o começo. E para isso, basta recentralizar o olhar repetidamente em Deus. Quando fazemos isso, o Gênesis passa a soar menos como livro que esqueceu os sumérios e mais como livro que se recusou a dar a eles a última moldura interpretativa. Eles estão ali, no ar, na terra, nas cidades, nas memórias de dilúvio e no chamado de Abraão, mas o centro não é deles. Isso é uma lição espiritual muito forte. Nem tudo que pesa muito no cenário recebe de Deus a posição principal na narrativa. Há coisas enormes ao nosso redor. Sistemas antigos, poderes visíveis, estruturas impressionantes. E ainda assim, a história profunda pode estar sendo contada a partir de outro lugar. O Gênesis faz isso o tempo todo. Desloca o leitor do deslumbramento para a percepção. Tira os olhos da torre para o Criador, tira os olhos da cidade para o chamado, tira os olhos do brilho humano para a responsabilidade moral. E, fazendo isso, desafia qualquer civilização a aceitar que não é o centro.
Os sumérios, nesse sentido, são quase um exemplo perfeito de como a Bíblia lida com a cultura ao redor, não negando a existência dela, mas recusando o direito de ela determinar o significado final do mundo. Isso é muito diferente de apagamento. É uma espécie de reordenação radical do olhar. E essa reordenação é justamente o que pode aprofundar nossa fé em vez de abalá-la. Quando percebemos que o Gênesis fala dentro de um mundo antigo real, cheio de vozes parecidas, e ainda assim oferece uma visão singular e coerente, o texto ganha uma firmeza ainda mais impressionante. Ele não precisa ser isolado do contexto para ser forte. Pelo contrário, sua força aparece melhor quando o contexto é conhecido. Os sumérios iluminam o cenário, mas o Gênesis ilumina o sentido. Um ajuda a ver o chão. O outro mostra de quem esse chão realmente depende desde o começo. Talvez por isso, esse tema seja tão bom para ouvir devagar, porque ele desmonta medos simplistas. Não estamos diante de uma Bíblia fraca, tentando esconder vizinhos antigos. Estamos diante de um texto que conhece o tipo de mundo em que fala e escolhe, deliberadamente, não render a ele o trono narrativo. E quanto mais a gente entende isso, mais os nomes de cidades, rios, torres, genealogias, dilúvios e chamados vão se encaixando, até que o pano de fundo sumério deixa de parecer um problema e passa a funcionar como a moldura antiga, diante da qual o Gênesis fala com ainda mais firmeza. Com ainda mais firmeza, porque agora já não estamos apenas diante de um texto antigo falando de origem, mas diante de um texto que decide o que merece ser lembrado como centro. E isso é decisivo. Toda civilização escolhe o que vai colocar no meio da memória coletiva. Os sumérios colocavam muito peso na cidade, no templo, na ordem política, nos deuses ligados ao território e na memória preservada em tabuletas. O Gênesis, ao contrário, vai escolhendo outro centro. Não o monumento humano, mas a palavra de Deus, a queda do homem e a promessa que continua. Isso significa que a Bíblia não deixa de saber que existem cidades antigas, tradições fortes e povos impressionantes. Ela simplesmente decide que nada disso pode explicar a realidade por último. É quase um gesto de resistência narrativa. O brilho da civilização existe, mas não ganha o direito de mandar no sentido. E isso é fascinante quando pensamos na escrita. Os sumérios foram pioneiros em formas de registro que ajudaram a organizar economia, religião, listas e memória social. Eles escreveram para manter controle, continuidade e poder. O Gênesis também é texto, também é memória, mas sua função é profundamente diferente. Ele não está tentando apenas preservar a administração ou legitimar império. Está tentando contar de onde tudo veio, por que tudo rachou e como Deus continua agindo dentro dessa rachadura. É outro tipo de memória. Não apenas memória de cidade, mas memória de sentido, de juízo e de esperança. Esse ponto ajuda muito a responder à pergunta sobre por que a Bíblia não cita os sumérios claramente. Porque o Gênesis não está disputando com eles quem registrou mais ou primeiro. Ele está disputando outra coisa. Está disputando o significado do mundo, da humanidade, da cidade e da história. Em outras palavras, o silêncio relativo sobre os sumérios é parte do argumento. O texto recusa dar a eles a centralidade que a própria lógica imperial ou civilizatória gostaria de ter. Não é que eles não existam. É que o narrador não quer que você saia da leitura ajoelhado diante deles. Isso é muito forte, porque o leitor moderno quase sempre entra no texto procurando o que foi citado e o que ficou de fora. Mas o Gênesis trabalha também com aquilo que descentraliza. Às vezes, não nomear demais é justamente um jeito de não entregar protagonismo ao que não deve governar o olhar. Pense, por exemplo, em como a Bíblia trata impérios depois, em outros livros. Egito, Babilônia, Assíria, Pérsia e Roma entram na história como forças gigantescas, mas nunca com o direito de serem o eixo final. Elas pesam, influenciam e oprimem.
mas o texto insiste que Deus continua acima. O Gênesis faz algo parecido já no começo, só que com o antigo mundo mesopotâmico como pano de fundo. Ele não precisa montar um capítulo dizendo: aqui estão os sumérios. Basta escrever de um modo que seu brilho seja percebido, porém mantido fora do centro. Isso é uma escolha literária e teológica. E talvez essa escolha diga mais sobre o texto do que uma citação explícita diria. Porque mostrar que o mundo antigo era grande e ainda assim não merecia o trono interpretativo é uma afirmação muito mais radical do que apenas mencioná-lo pelo nome. O silêncio, nesse caso, carrega intenção. Isso também fica claro na forma como o Gênesis organiza os começos. Primeiro a criação, depois a queda, depois a violência, depois a cidade, depois o dilúvio, depois Babel, depois Abraão. Repare como a linha do texto vai constantemente impedindo que a civilização se torne a solução final. A cidade surge, mas junto com ruptura. O progresso aparece, mas acompanhado de orgulho e violência. A torre sobe, mas encontra limite. E então, em vez de a resposta vir por um império melhor, vem por um chamado. Isso é quase o oposto da lógica suméria de cidade-templo-rei como centro. Essa oposição não significa que os sumérios fossem apenas maus ou inúteis. Não é isso. Eles foram uma civilização brilhante, sofisticada e importantíssima para a história humana. O ponto é que o Gênesis olha para toda a grandeza humana e faz a mesma pergunta: quem está no centro disso tudo, afinal? E essa pergunta incomoda até hoje, porque nós também somos filhos de civilização. Também confiamos em cidade, registro, técnica, sistema, prestígio e estruturas. O tema dos Sumérios e do Gênesis mexe tanto justamente porque revela que a disputa não é só antiga, continua viva dentro de nós. Talvez por isso ouvir essa história com calma faça bem. Ela nos tira da superficialidade. Em vez de apenas perguntar se a Bíblia falou ou não falou dos Sumérios, passamos a perguntar por que ela escolheu falar do jeito que falou. E essa segunda pergunta é muito mais profunda e muito mais honesta, porque o estilo da Bíblia faz parte da sua mensagem. Ela não escreve como um arquivo estatal mesopotâmico, não escreve como um monumento de autoexaltação, não escreve para glorificar cidade, rei ou tecnologia. Escreve para contar a verdade sobre Deus, o homem, a queda e a promessa em meio à história real. Isso também explica por que temas conhecidos do Antigo Oriente aparecem e, ao mesmo tempo, soam diferentes. O Gênesis não tem medo de habitar as mesmas grandes perguntas do seu mundo. O que ele rejeita é a resposta dominante desse mundo. A semelhança de cenário não destrói a diferença de centro. E isso é muito importante quando falamos de dilúvio, de longevidades antigas, de cidades e de relatos de origem. O que une esses mundos é o terreno temático. O que separa é a teologia, a moral e o eixo da narrativa. O Gênesis quer reensinar o leitor a enxergar o começo. Reensinar o começo é uma obra muito poderosa. Quem controla a leitura do começo influencia a leitura do presente. Se o início de tudo pertence aos impérios, então o presente pertence à grandeza humana. Se o início de tudo pertence a Deus, então toda civilização precisa responder diante dele. Talvez seja esse um dos motivos mais fortes para a Bíblia não dar aos sumérios o papel que a arqueologia moderna nos faz esperar, porque fazer isso mudaria o eixo do começo. O texto não quer que a primeira reverência do leitor seja à civilização, quer que seja ao Criador. Isso parece simples, mas reorganiza toda a leitura posterior. Até Abraão, vindo de Ur, ganha outro peso quando pensamos assim. Ele não entra em cena como o herdeiro da glória suméria, mas como homem chamado por Deus a sair do centro civilizatório e viver pela promessa. Isso é uma crítica viva ao fascínio urbano. Ur, nesse contexto, não é só localização geográfica. É símbolo de um mundo antigo, forte, estruturado e impressionante.
O fato de Abraão ser chamado dali reforça ainda mais a ideia de que Deus não está impressionado demais com a cidade. Ele pode chamar alguém para fora dela e recomeçar a história. E esse recomeço não apaga o passado sumério, apenas o relativiza. Mostra que, por mais poderoso que seja um ambiente cultural, ele não tem a palavra final sobre quem o homem é e sobre o que a história significa. Deus continua livre para falar acima do peso das cidades e das tradições. Essa liberdade de Deus é uma das coisas mais bonitas no Gênesis. Ele não pede permissão à civilização para existir. Não depende do templo antigo para ser reconhecido. Não precisa ser legitimado por uma lista de reis ou por uma tradição escrita poderosa. Ele fala antes, acima e através da história. Isso contrasta fortemente com o mundo sumério, onde religião, cidade e poder estavam profundamente entrelaçados. No Gênesis, Deus não pode ser preso à engrenagem civilizatória. Ele cria antes dela, julga além dela e chama pessoas de dentro dela sem se confundir com seus sistemas de prestígio. E talvez seja por isso que a Bíblia também resiste tanto à ideia de que o homem possa garantir a si mesmo por meio de obra coletiva. Babel é o exemplo mais claro. A construção é organizada, técnica e grandiosa, mas o projeto está contaminado pelo desejo de autonomia orgulhosa e autopreservação coletiva. Isso toca o coração do mundo mesopotâmico e, de certa forma, do mundo sumério também. Porque cidade e torre não são apenas arquitetura, são teologia em barro. São a tentativa humana de dar forma ao céu, ao nome e à estabilidade com as próprias mãos. O Gênesis desmonta esse impulso. Não desmonta negando a capacidade humana de construir. Desmonta mostrando que essa capacidade separada de Deus não cura a raiz da rebeldia. O homem continua quebrado dentro da cidade mais organizada. E isso é uma palavra muito dura para qualquer civilização que se ache autossuficiente. Os sumérios, então, ajudam a tornar o Gênesis ainda mais provocador, porque mostram um exemplo real de humanidade, capaz de erguer centros complexos, sistemas religiosos e memória escrita. O texto bíblico olha para um mundo assim e diz que ainda falta o principal. Ainda falta o centro certo. Isso não é anti-intelectual, nem anti-histórico. É teológico e profundamente humano. A Bíblia não tem medo da complexidade civilizatória. Apenas se recusa a chamar complexidade de redenção. Esse ponto é essencial. Uma cultura pode ser sofisticada e ainda assim não resolver a alienação espiritual do homem. E aí entendemos melhor por que a Bíblia não cita os sumérios de forma direta e repetida. Porque fazer isso poderia até satisfazer nossa curiosidade, mas enfraqueceria o gesto maior do texto. O Gênesis quer que sintamos o peso do mundo antigo, sem deixá-lo roubar a cena central. É quase como um palco bem montado, onde o cenário é grandioso, mas a luz principal cai sobre outra pessoa. O cenário importa, dá contexto, dá profundidade, dá verdade. Mas não é ele que fala a palavra decisiva. Os sumérios são parte do cenário. O Gênesis ilumina outro protagonista. E isso também pode ser aplicado à nossa vida. Quantas vezes tratamos o cenário como centro? Dinheiro, sistema, carreira, tecnologia, ambiente, cultura, reputação, tudo isso tem peso real. Mas o Gênesis nos treina a perguntar se estamos deixando o cenário tomar o lugar da voz que realmente deve governar. É por isso que entender a ligação entre os sumérios e o Gênesis pode fortalecer a fé de forma madura. Não nos obriga a negar a história. Obriga a colocá-la no lugar certo. Não nos faz fugir da arqueologia. Nos ajuda a enxergar como o texto bíblico age conscientemente dentro da história. Talvez muita gente só precise disso para respirar melhor. Saber que a Bíblia não fica mais fraca porque existem civilizações anteriores, relatos antigos e paralelos temáticos. Ela fica mais concreta, mais situada, mais dialogante e, ao mesmo tempo, mais intencional em sua recusa de entregar o centro à civilização.
Essa recusa é belíssima, porque protege algo essencial. Protege a ideia de que o sentido final da realidade não está nas mãos do homem que constrói, registra e domina. Está em Deus. E isso continua sendo um choque em qualquer tempo, inclusive no nosso, que ama progresso como religião. O Gênesis não desvaloriza totalmente a cultura, ele apenas a subordina. Cidade, nome, técnica, trabalho, descendência, memória, escrita, poder. Tudo isso pode existir, mas não como trono absoluto. Essa é a tensão permanente do texto. E os sumérios ajudam a perceber o quanto essa tensão era necessária desde cedo. Talvez por isso o texto bíblico seja tão contido com relação a eles. Quando uma cultura é muito fascinante, a melhor maneira de não se curvar a ela nem sempre é atacá-la frontalmente. Às vezes é simplesmente contar a história de outro modo, de modo que ela perca o lugar de explicação final. E é isso que o Gênesis faz com maestria. Ele não dedica capítulos à glória suméria. Dedica capítulos à criação, ao pecado, ao juízo, à dispersão e ao chamado. Ou seja, troca o foco da admiração pela civilização, pelo foco na condição humana diante de Deus. Isso é radical. Em um mundo que poderia ter se deslumbrado completamente com Ur e Uruk, o texto decide falar de jardim, queda, torre e promessa. Parece pouco sofisticado à primeira vista, mas é profundamente sofisticado em seu propósito. Ele está desmontando a narrativa dominante do que merece ser lembrado como grande. E talvez essa seja uma das maiores razões para a Bíblia não citar os sumérios como gostaríamos hoje, porque a Bíblia quer nos ensinar o que merece de fato ser tratado como grande, não a cidade mais antiga. Não o arquivo mais impressionante, não o povo mais brilhante, mas Deus e sua ação. Isso mexe até com nosso modo de ler história. Normalmente a história humana é contada a partir de impérios, palácios, guerras e invenções. O Gênesis, sem negar tudo isso, começa de outro jeito. Começa com o Criador, com o homem, com a ruptura e com a promessa. É outra filosofia de memória. Os sumérios, então, entram como exemplo perfeito de tudo aquilo que pode ocupar demais o imaginário humano sem ter direito de definir o sentido final do mundo. Eles brilham no fundo da cena. O texto bíblico os deixa ali, visíveis o suficiente para compor o cenário, mas não no trono da interpretação. E isso nos ajuda a ouvir o Gênesis com mais humildade. Em vez de exigir que ele seja um livro moderno de contexto histórico, passamos a deixá-lo ser o que é, uma narrativa teológica enraizada na história real, que seleciona seu foco com intencionalidade, coragem e uma visão muito clara de centro. Quando fazemos isso, a pergunta deixa de ser por que a Bíblia esqueceu os sumérios e passa a ser por que ela decidiu não se ajoelhar diante deles. Essa pergunta é melhor, mais honesta, mais profunda. E ela revela muito sobre a forma como o texto entende civilização, memória e verdade. Revela também que o Gênesis tem uma espécie de liberdade santa diante do mundo antigo. Ele conhece o ambiente, mas não é escravo dele. Usa suas imagens, mas não sua teologia. Habita suas perguntas, mas não suas respostas. Toca seu chão, mas mantém os olhos erguidos para outro lugar. Esse é um dos motivos pelos quais a leitura fica tão rica quando o pano de fundo sumério aparece. Não porque ele destrua o texto, mas porque mostra o quanto o texto foi corajoso em não ser absorvido pelo fascínio civilizatório do seu entorno. Isso é uma força, não uma fraqueza. E isso também nos confronta, porque nosso entorno tem seus fascínios, suas torres, suas cidades, seus sistemas e suas certezas dominantes. A pergunta volta para nós com força total. O que está no centro da nossa interpretação do mundo? O progresso humano ou o Deus que fala antes dele? No fim, os sumérios ajudam o Gênesis a ficar mais nítido. E o Gênesis ajuda os sumérios a serem colocados no lugar certo. Um ilumina o cenário, o outro ilumina o sentido. Quando essa dupla é bem compreendida,
a mente descansa melhor, porque o contexto aparece sem roubar o centro da voz principal. Talvez seja isso que torna esse tema tão bom para ouvir à noite. Ele acalma o medo de que a história apague a fé e, ao mesmo tempo, cura a ingenuidade de achar que a fé precisa fugir da história. As duas coisas podem conviver quando o centro permanece bem colocado. E o centro, no Gênesis, continua sendo Deus criando, julgando, dispersando, chamando e prometendo. Não a glória das cidades, nem a antiguidade das tabuletas, nem o fascínio da civilização. Tudo isso entra na moldura, mas a luz principal segue caindo sobre a voz que estava no começo de tudo. É justamente por isso que a ausência de destaque sumério na Bíblia não soa como falha quando entendemos o projeto do texto. Soa como decisão. Uma decisão de contar a origem sem se curvar aos grandes nomes do mundo antigo. Uma decisão de deixar o palco armado, mas o foco bem definido. E quando o foco está bem definido, até Ur, Babel, os rios, o dilúvio e a longa memória da Mesopotâmia passam a funcionar como ecos que servem a uma mensagem maior, até que a ligação entre Sumérios e Gênesis deixe de parecer um problema e comece a soar como parte da própria profundidade do texto. Essa profundidade fica ainda mais clara quando a gente para de olhar só para o que a Bíblia não nomeou e começa a observar o que ela escolheu confrontar, reposicionar e reinterpretar nesse velho mundo mesopotâmico, como se estivesse nos convidando a perceber não apenas o cenário antigo, mas a batalha invisível pelo centro da história. A batalha invisível pelo centro da história é, no fundo, o que torna esse tema tão fascinante, porque não estamos falando apenas de um povo antigo que existiu antes de Israel. Estamos falando de quem recebe o direito de explicar o mundo, a cidade, o império, a técnica ou o Deus que fala. Os sumérios, sem dúvida, tinham tudo para ocupar esse lugar aos olhos humanos. Eram antigos, organizados, impressionantes, ligados às primeiras formas de escrita, às cidades mais marcantes da região e a uma memória civilizatória poderosa. Se alguém no mundo antigo parecia digno de centralidade, eram eles. E é justamente por isso que o Gênesis fica ainda mais interessante quando não lhes entrega esse trono. Porque aí percebemos que a escolha do texto não é acidental. Ele deliberadamente não se organiza para servir à admiração civilizatória. Ele se organiza para contar a história sob um outro senhorio. Talvez esse seja o ponto mais importante para segurar na mente. A Bíblia não deixa de saber que civilizações antigas existem. Ela apenas se recusa a deixá-las definir o significado último da realidade. Essa recusa é uma das marcas mais fortes do Gênesis, e os sumérios ajudam a enxergá-la com nitidez. Em outras palavras, o silêncio relativo sobre os sumérios não empobrece o texto, ele revela sua coragem. Num mundo em que quase tudo girava em torno de cidade, templo, rei e tradição antiga, o Gênesis ousa começar de outro lugar. Começa com Deus, não com a civilização mais antiga. Isso tem consequências enormes. Porque, se o texto começasse pela glória das cidades mesopotâmicas, toda a leitura posterior mudaria. O homem pareceria maior. O sistema pareceria mais decisivo. O império pareceria mais perto do centro. Mas o Gênesis corta esse impulso antes que ele se torne regra. E esse corte aparece não apenas nos grandes temas, mas também no tom da narrativa. O texto é sóbrio. Não se desmancha em fascínio diante da técnica. Não celebra demais a urbanização. Não se encanta automaticamente com nomes antigos. Ele conta, observa, julga e segue. É um jeito muito particular de narrar. Esse jeito particular é importante porque ensina o leitor a olhar também de outro modo. Em vez de ser arrastado pela imponência do cenário, ele é puxado para a pergunta moral e espiritual. Quem é Deus? Quem é o homem? O que houve com a criação? O que a cidade está tentando esconder? Os sumérios entram exatamente aí como contraste vivo. Quanto mais sabemos do brilho deles, mais percebemos o peso da decisão do Gênesis de não se curvar a esse brilho. O texto parece dizer que uma civilização pode ser enorme,
e mesmo assim não merecer o centro da explicação. Isso é muito atual. Nosso mundo também confunde grandeza com ultimidade. Aquilo que é antigo, sofisticado, tecnologicamente avançado ou culturalmente influente ganha quase automaticamente um status de verdade final. O Gênesis desafia isso desde cedo e faz isso num tempo em que esse fascínio já era forte de verdade. Por isso, estudar os Sumérios junto com o Gênesis não deveria servir para enfraquecer a leitura bíblica, mas para radicalizá-la, porque aí percebemos que a Bíblia não é um texto ingenuamente isolado. É um texto que conhece o tipo de mundo em que está falando e ainda assim recusa sua lógica central. Essa recusa aparece muito na maneira como o Gênesis trata o problema humano. O mundo sumério poderia sugerir que cidade, ordem religiosa e aparato civilizatório eram a resposta para a vida. O Gênesis insiste que o problema está mais fundo. O homem não precisa apenas de estrutura, precisa de reconciliação com Deus. Em problem, sem essa chave, tudo fica invertido. A cidade parece cura, o templo parece garantia, a escrita parece salvação da memória, o rei parece solução final. O Gênesis desmonta essa inversão. Ele mostra que o homem pode ter tudo isso e ainda assim permanecer em queda, medo, violência e alienação. Isso também explica por que a narrativa bíblica parece tão interessada em orgulho, nome, dispersão, obediência e promessa. Ela não está só descrevendo eventos, está combatendo uma leitura do mundo em que a estabilidade humana se basta. Está dizendo que o centro perdido não será recuperado por civilização, mas por Deus. E quando falamos de centro perdido, falamos de algo que continua muito perto de nós, porque nosso tempo também constrói muita coisa para fugir do vazio. Ergue sistemas, acumula dados, registra tudo, organiza tudo, mede tudo, mas continua sem saber como curar o coração. O Gênesis continua tocando exatamente aí. Os Sumérios, então, acabam sendo importantes quase como uma prova histórica de que brilho civilizatório e cura espiritual não são a mesma coisa. Eles ajudam a ver que o homem consegue ir muito longe em organização e criação, sem necessariamente resolver o problema mais profundo de sua relação com Deus. Isso não deve gerar desprezo pela cultura, e sim lucidez. O Gênesis não parece desprezar a capacidade humana de construir. O que ele rejeita é a idolatria dessa capacidade. Rejeita a ideia de que técnica, cidade e tradição possam ocupar o lugar do Criador ou do sentido final da vida. Essa rejeição é muito diferente de anti-intelectualismo. Na verdade, é uma forma de inteligência espiritual. É saber admirar sem adorar, estudar sem se curvar, conhecer o mundo antigo sem entregar a ele o centro da interpretação. E talvez seja justamente isso que precisamos reaprender com urgência hoje. Há outra coisa bonita nisso tudo. Quando o Gênesis escolhe não se organizar em torno dos Sumérios, ele também está protegendo a narrativa da tentação de virar propaganda de poder. Em vez de servir aos fortes, o texto serve à verdade sobre Deus. Isso dá ao livro uma liberdade impressionante, porque propaganda sempre gira em torno da grandeza humana. O Gênesis não. Mesmo quando fala de patriarcas, não os transforma em heróis limpos. Mesmo quando fala de cidades, não as transforma em salvação. Mesmo quando lida com terras importantes, não as converte em tronos definitivos. Tudo continua subordinado a Deus. Esse tipo de liberdade faz com que a Bíblia pareça muito diferente dos documentos de exaltação imperial do Antigo Oriente. E é exatamente por isso que ela não fala dos Sumérios como um texto cortesão falaria. Não há interesse em homenagear o passado civilizatório para legitimar a própria narrativa. Em vez disso, há uma espécie de desapego santa em relação ao poder humano. O texto vê a cidade e passa por ela. Vê a torre e a julga. Vê a tradição e a relativiza. Vê Ur e a transforma em lugar de saída. Esse movimento é consistente demais para ser acidental.
Talvez por isso o tema dos Sumérios e do Gênesis toque tão fundo. Ele não é apenas sobre arqueologia ou paralelos literários. É sobre a velha tentação de deixar a grandeza humana sequestrar a imaginação espiritual. E o Gênesis funciona como um freio antigo, firme e muito necessário contra isso. Quando alguém diz que a Bíblia não cita os Sumérios, portanto, talvez a melhor resposta não seja defensiva, mas explicativa. Sim, ela não lhes dá o espaço que um historiador moderno talvez desse. E faz isso porque está contando outra história. Uma história que recusa dar às civilizações a honra final. Essa explicação é mais forte do que simplesmente negar a importância dos Sumérios. Na verdade, ela reconhece. Reconhece tanto que entende o tamanho da tentação de colocá-los no centro. E justamente por entender isso, mostra por que o Gênesis escolhe outro foco desde a primeira linha. O foco permanece em Deus criando, Deus falando, Deus julgando, Deus chamando. Não em Ur construindo, Uruk brilhando ou os antigos reis acumulando prestígio. Isso não apaga o mundo mesopotâmico. Apenas o coloca em seu devido lugar. Um lugar real, importante, mas não supremo. E esse tipo de recentralização muda até a forma como ouvimos o nome de Abraão. Porque ele não é apenas um homem antigo saindo de uma cidade antiga. Ele é, de certo modo, o sinal de que Deus pode interromper a lógica da civilização dominante e iniciar uma história por promessa. Isso é muito forte. Num mundo em que tudo apontava para cidade, templo, tradição e poder, Deus chama alguém para andar pela fé. Não para se apoiar na infraestrutura mais sofisticada, mas na palavra. Não para se definir pelo centro civilizatório, mas por uma aliança ainda invisível. Isso é radical. Quando percebemos isso, Ur deixa de ser só pano de fundo histórico e vira símbolo de uma grande transição. Deus chama alguém de dentro da antiga ordem para iniciar uma história que não será explicada pelo prestígio dessa ordem. E isso ajuda muito a entender por que o foco bíblico não permanece nos Sumérios. O texto precisa seguir a promessa, não a glória de Ur. Precisa acompanhar o chamado, não o orgulho das cidades. Precisa mostrar como Deus atua na história, sem se submeter aos seus centros de poder. É por isso que a ligação com os Sumérios é forte, mas a centralidade deles é baixa. Em certo sentido, os Sumérios servem mais como cenário derrotado em centralidade do que como ausência total. Eles estão lá como mundo de fundo, mas o texto já decidiu que não serão a resposta. Isso é importante, porque o Gênesis não apaga o cenário, apenas anuncia que o cenário não vai governar. Essa também é uma palavra para nós. O cenário da nossa vida pode ser forte, impressionante e até assustador. Cultura, pressão, sistema, ambiente, tradição, tudo isso pesa. Mas o Gênesis continua lembrando que cenário não é Senhor. O que pesa ao redor não tem o direito de definir tudo. Os Sumérios, então, acabam sendo uma espécie de lição dupla. Por um lado, mostram o quanto o contexto antigo era rico, complexo e fascinante. Por outro, mostram como a Bíblia escolhe não se ajoelhar a esse fascínio. Quanto mais entendemos os dois lados, mais a leitura bíblica amadurece. Talvez maturidade bíblica seja justamente isso. Não ler a Escritura como se tivesse caído do céu sem tocar a história, nem lê-la como se fosse apenas mais um produto da história. O Gênesis está na história e, ao mesmo tempo, a confronta. Os Sumérios ajudam a segurar as duas coisas juntas. Quando isso entra no coração, o medo moderno diminui. Já não é preciso proteger a Bíblia da arqueologia, nem proteger a arqueologia da Bíblia. Cada uma faz algo diferente. Uma ilumina o contexto. A outra ilumina o sentido. O problema começa quando tentamos fazer uma substituir a outra. Os Sumérios iluminam de onde vem a paisagem de cidades antigas, rios, torres, memória escrita e certos temas compartilhados. O Gênesis ilumina por que essa paisagem não basta, por que a cidade falha, por que o homem cai e por que a promessa se torna necessária dentro da história.
E talvez seja essa a ligação mais profunda de todas. Não apenas que os sumérios existiam antes, mas que eles representam a grandeza civilizatória sobre a qual o Gênesis faz uma crítica silenciosa e poderosa. Ele olha para esse tipo de mundo e diz que o centro ainda está em outro lugar. Esse outro lugar é Deus, claro, mas também a narrativa da aliança. O Gênesis recusa o fascínio pela civilização não para deixar tudo vazio, mas para abrir caminho para promessa, eleição, chamada e sentido. Ele não troca os sumérios por nada, troca a centralidade deles por uma história maior. É por isso que esse tema não precisa ser ouvido como ameaça. Pode ser ouvido como aprofundamento. Conhecer os sumérios ajuda a ver a força do cenário. E ver a força do cenário ajuda a admirar ainda mais o fato de que o Gênesis não se curvou a ele. Isso é muito belo. No fim das contas, a Bíblia não cita os sumérios como protagonistas porque não quer ensinar o leitor a reverenciar a civilização mais antiga. Quer ensinar o leitor a reverenciar o Deus que estava antes de toda a civilização. Essa decisão é simples na forma, mas imensa nas consequências. E essa decisão continua confrontando cada geração. Sempre existe uma cultura querendo ser centro, uma cidade querendo ser torre, um sistema querendo ser salvação e uma memória humana querendo ser definitiva. O Gênesis continua respondendo do mesmo jeito. No princípio, antes de tudo isso, Deus. Essa frase, colocada contra o pano de fundo sumério, fica ainda mais forte, porque já não é apenas uma abertura bonita. É quase um ato de resistência contra qualquer tentativa de explicar o mundo a partir da glória acumulada da civilização. O começo não pertence à cidade, pertence a Deus. E quando o começo pertence a Deus, também pertencem a Ele o juízo sobre a cidade, o chamado para sair dela, a promessa dada a partir dela e o direito de reinterpretar tudo aquilo que o homem construiu. Os sumérios seguem importantes, mas já não conseguem ocupar o trono do sentido. Talvez esse seja o ponto em que o coração realmente descansa. Quando entende que a verdade não depende de a Bíblia listar todos os povos mais fascinantes da antiguidade. Depende de o texto permanecer fiel ao seu centro. E nisso, o Gênesis é impressionantemente coerente do começo ao fim. Quanto mais a gente presta atenção, mais percebe que a ausência de destaque sumério não é um buraco a ser escondido, mas uma janela para enxergar a ousadia do Gênesis em contar a origem de tudo num mundo cheio de civilização, sem deixar a civilização roubar o lugar que pertence somente a Deus. O lugar que pertence somente a Deus é, no fundo, a chave que segura todo esse tema, sem deixar ele escorregar para dois extremos. Nem para o medo de que os sumérios destruam a leitura do Gênesis, nem para a ingenuidade de fingir que o mundo antigo ao redor não existia. Esses dois extremos atrapalham muito. O primeiro transforma contexto em ameaça. O segundo transforma a fé em fuga da história. O caminho mais maduro parece outro. Reconhecer a força do mundo sumério, entender sua ligação real com o ambiente do Gênesis e, ao mesmo tempo, perceber que o texto bíblico escolhe outro centro. Quando fazemos isso, a leitura respira. Não precisamos mais entrar em pânico ao ouvir sobre paralelos de dilúvio, cidades antigas, genealogias remotas ou tradições mesopotâmicas. Tudo isso pode existir sem que o Gênesis perca sua voz. Na verdade, em muitos casos, a voz dele fica até mais nítida. Fica mais nítida porque percebemos melhor sua coragem. Num ambiente em que seria muito fácil tratar civilização como o grande palco da verdade, o Gênesis recusa essa tentação. Ele usa o palco, conhece o palco, mas não permite que o palco se torne Deus. Essa decisão atravessa o texto inteiro. Talvez seja exatamente isso que mais falta ao nosso tempo também. Nós sabemos montar palco, sabemos projetar, construir, registrar, organizar e impressionar. O que nem sempre sabemos é impedir que o palco roube a cena principal. O Gênesis continua ensinando essa disciplina interior de forma muito profunda. Os sumérios ajudam muito a ver isso, porque representam uma civilização de verdade e não uma caricatura. Não estamos falando de um povo imaginário criado só para servir de comparação.
Estamos falando de gente que construiu cidades, organizou o trabalho, criou memória escrita e influenciou toda uma região por muito tempo. E ainda assim a Bíblia não dobra os joelhos para essa grandeza. Isso já é um ensinamento por si só, porque normalmente o ser humano reverencia aquilo que mais impressiona. O Gênesis, ao contrário, parece dizer que a impressão não decide quem merece o centro. Deus continua merecendo sozinho. Essa é uma das razões pelas quais a ausência de uma citação direta e frequente dos Sumérios não deve ser lida como falha, medo ou tentativa infantil de esconder o passado. Deve ser lida como escolha narrativa e teológica. O texto sabe muito bem que a cidade existe, só não a adora. E isso vale tanto para Ur quanto para Babel, tanto para a paisagem de rios quanto para a memória do dilúvio. O mundo mesopotâmico aparece como um ambiente, como eco e como contraste. O que não aparece é submissão a esse ambiente. O Gênesis pisa nesse chão, mas mantém os olhos voltados para outro alto. Essa postura talvez seja uma das coisas mais belas da Bíblia. Ela consegue ser historicamente enraizada, sem ser espiritualmente dominada pelo contexto. Consegue conversar com o seu tempo sem se render totalmente ao seu tempo. Consegue usar imagens conhecidas sem entregar a elas o controle do significado final. Isso também explica por que o Gênesis continua vivo. Se ele fosse apenas repetição do ambiente sumério, teria ficado preso a esse ambiente. Mas como responde ao seu mundo com uma profundidade diferente, ele atravessa gerações. Não desaparece quando o império some, nem quando as tabuletas são quebradas. A cidade cai, o templo muda, o poder troca de mãos, mas a pergunta central do Gênesis continua: quem está no centro? O homem que constrói ou Deus que cria? E talvez nenhuma civilização antiga torne essa pergunta tão concreta quanto a Suméria, justamente por sua força histórica tão antiga. Quando entendemos isso, a relação entre Sumérios e Gênesis deixa de ser uma tensão incômoda e vira uma chave de leitura. Os Sumérios mostram o mundo de onde certas perguntas vieram. O Gênesis mostra como essas perguntas são respondidas sem que a civilização vire senhora da explicação. Essa diferença é essencial, porque o ser humano adora transformar contexto em destino. Se um povo antigo pensou assim, então deve ser a explicação final. Se uma cidade poderosa surgiu primeiro, então deve ser o centro. O Gênesis resiste a esse impulso, conhece o peso da história, mas não o idólatra. Isso é muito importante para a fé hoje. Tem gente que acha que fé madura exige ignorar contexto. Outros acham que contexto basta para dissolver o texto. O caminho mais rico parece ser outro: conhecer o contexto profundamente e ainda assim ouvir como o texto se posiciona diante dele. E diante do mundo sumério, o Gênesis se posiciona com firmeza. Não nega cidade, não nega civilização, não nega memória, não nega temas compartilhados. Mas também não chama nada disso de salvador, centro ou explicação última. Esse equilíbrio é raro, bonito e espiritualmente muito saudável. No fundo, talvez seja isso que o título deste estudo está tentando tocar. Não que a Bíblia tenha apagado os sumérios, no sentido simples e conspiratório, mas que o Gênesis se recusou a deixar. Nos ocupar o lugar que, para muita gente, eles mereceriam naturalmente. E essa recusa fala muito. Fala sobre o caráter da Bíblia, sobre sua liberdade diante dos poderes do mundo e sobre sua insistência em recentralizar tudo em Deus. Fala também sobre nós, porque seguimos fazendo o mesmo tipo de confusão. Ainda entregamos o centro para aquilo que constrói mais alto, registra melhor e parece mais sólido. Os sumérios registravam, construíam, organizavam e legitimavam memória. Nós também. A diferença de escala mudou, mas a tentação permanece muito parecida. Continuamos achando que aquilo que controlamos mais de perto é aquilo que explica mais fundo a realidade. O Gênesis continua atravessando essa ilusão com muita calma e firmeza. E essa calma é importante. O texto bíblico não parece nervoso, não parece desesperado para provar seu valor diante das civilizações.
Ele simplesmente fala de seu próprio centro com serenidade, como quem sabe que a verdade não precisa gritar para continuar sendo verdade num mundo cheio de monumentos humanos. Talvez essa serenidade faça tão bem para ouvir à noite, porque nossa mente vive cansada de comparação, de excesso de informação e de medo de que tudo precise ser imediatamente resolvido. O Gênesis, ao lado do pano de fundo sumério, nos lembra que nem o cenário mais impressionante ocupa o primeiro lugar. E quando o primeiro lugar volta a ser de Deus, algo dentro da alma começa a se reorganizar. O contexto não desaparece, os estudos não perdem valor, a história não fica menos densa, mas o coração para de se curvar automaticamente ao que parece maior. Essa é uma forma linda de descanso. Descanso não no sentido de fechar os olhos para o conhecimento, mas de colocá-lo no lugar certo. Saber mais sobre os sumérios pode aumentar nossa admiração pelo mundo antigo. O Gênesis, então, entra para impedir que essa admiração vire culto. Isso é sabedoria espiritual e também honestidade intelectual, porque admirar e adorar nunca foram a mesma coisa. Podemos admirar a antiguidade de Ur, a complexidade dos registros, a força da urbanização, a sofisticação dos sistemas, mas o texto bíblico continua nos ensinando a reservar adoração, centro e sentido final para Deus. Essa distinção salva a leitura. Sem essa distinção, o leitor pode cair em dois erros. Ou demoniza toda a civilização e todo o contexto antigo como se fossem ameaça pura, ou se encanta tanto com o brilho do passado que esquece a crítica moral e espiritual que o Gênesis levanta. Os dois caminhos empobrecem bastante a leitura. O caminho mais bonito é o do discernimento. Ver a grandeza dos sumérios e enxergar também seus limites. Ver o cenário do Gênesis e perceber como o texto o usa para dizer algo mais fundo do que simples registro cultural. Ver a cidade, mas ouvir a voz que não nasce da cidade. Essa voz não nasce da cidade, não nasce da torre, não nasce da tradição imperial, nem da escrita mais antiga. Ela vem de Deus. E o Gênesis insiste nisso desde o começo, porque sabe como é fácil para o homem trocar essa ordem. A troca sempre parece sofisticada, mas no fim esvazia. Esvazia porque a cidade pode dar estrutura, mas não perdão. A técnica pode dar eficiência, mas não reconciliação. A memória escrita pode preservar nomes, mas não salvar o coração. O Gênesis não ataca essas coisas como se fossem inúteis. Apenas se recusa a transformá-las em resposta final. Essa recusa é uma das razões pelas quais o texto bíblico envelhece tão bem. Ele continua relevante em qualquer época, justamente porque não se agarrou demais à glória de uma civilização específica. Falou dentro do seu tempo, mas não se ajoelhou ao seu tempo. Isso é raro e extremamente poderoso. Os sumérios, então, acabam funcionando como uma moldura antiga que realça ainda mais essa qualidade. Conhecer sua existência, sua força e sua influência torna ainda mais impressionante o fato de o Gênesis escolher não contar o mundo a partir deles. A ausência de centralidade vira parte da própria mensagem. E isso ilumina também o chamado de Abraão de um jeito especial. Ele sai de um ambiente urbano antigo, estruturado e cheio de peso histórico, não para entrar no vazio, mas para viver orientado por promessa. É como se Deus dissesse que a história verdadeira não depende do trono cultural da época. Essa palavra continua necessária demais, porque nós também nos sentimos pressionados a acreditar que só existe sentido dentro daquilo que o mundo considera central, forte e respeitável. O Gênesis segue dizendo que Deus é capaz de chamar gente para fora dos centros visíveis e ainda assim escrever com ela a parte principal. Isso não torna o centro cultural irrelevante, torna-o relativo. Ur continua sendo Ur. As cidades continuam influentes. Os relatos antigos continuam interessantes. As tabuletas continuam importantes. Mas nenhuma dessas coisas define a direção final da narrativa bíblica. Esse direito permanece nas mãos de Deus.
E essa é a grande diferença. Talvez por isso seja tão bom ouvir esse estudo como Bíblia para dormir, porque ele não nos deixa nem ingênuos, nem cínicos. Não diz que contexto não importa, nem diz que contexto manda em tudo. Ensina a colocar cada coisa em seu lugar, e isso é profundamente calmante para a mente. A mente cansada costuma oscilar entre extremos, ou quer certeza simplista, ou afunda em confusão total. Esse tema mostra que existe um caminho mais firme. Dá para reconhecer o pano de fundo sumério, perceber os paralelos, entender o silêncio bíblico sobre eles e ainda sair com a fé mais densa. Mais densa porque agora ela pisa num chão real. Mais densa porque entende melhor a coragem do Gênesis. Mais densa porque enxerga que a Bíblia não depende de ignorar o mundo antigo. Ela entra nesse mundo e ainda assim declara que o centro da história não pertence à civilização. E isso também reorganiza nosso modo de viver hoje. Porque talvez a pergunta não seja apenas por que a Bíblia não fala mais dos sumérios. Talvez a pergunta seja o que o Gênesis está tentando evitar em nós ao não lhes dar tanta centralidade. Talvez esteja nos protegendo do velho impulso de idolatrar grandezas. Grandezas sempre seduzem. A cidade grande, o sistema grande, o nome grande, a tradição grande, o conhecimento grande. Os sumérios carregam muito desse fascínio em forma antiga. O Gênesis olha para tudo isso e, sem negar sua existência, diz que nenhuma grandeza humana merece a honra de explicar tudo. Essa é uma palavra profundamente libertadora, porque tira dos ombros da civilização o peso de ser salvadora. E também tira dos nossos ombros a obrigação de encontrar sentido final apenas no que é grandioso, antigo ou impressionante. A verdade pode vir de outro lugar. O chamado pode vir de outro lugar. No caso do Gênesis, a verdade vem do Deus que cria e fala. O chamado vem do Deus que separa, julga, promete e conduz. Os sumérios servem para mostrar o cenário dessa fala, não o centro dela. E essa distinção é exatamente o tipo de coisa que amadurece a leitura. Talvez amadurecer seja isso. Conseguir olhar para um mundo antigo brilhante e não se intimidar demais. Conseguir olhar para o texto bíblico e não forçá-lo a ser o que ele nunca quis ser. Conseguir juntar contexto e fé sem destruir nenhum dos dois. Esse tema nos treina muito nesse sentido. E quanto mais a gente faz esse exercício, mais o Gênesis ganha profundidade. Os rios ficam mais reais. Babel fica mais concreta. Ur fica mais pesada. O dilúvio fica mais situado. Ek, es, é. Mas ao mesmo tempo, Deus fica ainda maior, porque agora está falando não num vazio, mas num mundo realmente impressionante. Isso torna o texto bíblico quase mais ousado do que parecia antes. Não é só que ele fala de Deus, é que fala de Deus sem se render às grandes civilizações ao redor. Não é só que fala de criação, é que fala de criação num ambiente cheio de outras narrativas de origem. Não é só que fala de cidade, é que fala de cidade sem tratá-la como redenção final. Não é só que fala de dilúvio, é que fala de dilúvio de forma moral e aliançada. Tudo isso mostra que o Gênesis não está perdido no mundo sumério. Está em diálogo e confronto com ele. No fim das contas, talvez a pergunta por que a Bíblia não cita os sumérios tenha uma resposta simples e uma resposta profunda. A simples é porque não era o foco narrativo. A profunda é porque o texto não queria entregar a eles a centralidade que só pertence ao Criador. E essa resposta profunda toca a vida da gente mais do que parece, porque todos os dias decidimos a quem damos centralidade, ao que brilha mais, ao que impressiona mais, ao que parece mais antigo, sólido ou inevitável. O Gênesis continua pedindo que esse lugar seja devolvido a Deus. Quando isso acontece, o estudo deixa de ser só uma curiosidade histórica e vira um convite espiritual.
Um convite para olhar a cidade sem idolatria, para estudar o passado sem submissão e para admirar a cultura sem perder de vista o Criador. Isso é um jeito muito bonito de crescer por dentro. Também é um jeito muito saudável de descansar, porque a alma para de lutar contra a complexidade e aprende a organizar a complexidade. Os sumérios podem ser importantes sem virar ameaça. O Gênesis pode ser antigo sem ser frágil. A fé pode ser profunda sem virar fuga da realidade. Tudo respira melhor. E talvez seja essa a principal paz que esse tema traz. Não a paz de quem ignora o que existe ao redor, mas a de quem aprende a não se curvar diante disso. O cenário continua grande, o contexto continua rico. Mas a voz principal segue sendo a de Deus, e isso basta. Quando essa voz principal é mantida, os rios, as cidades, os relatos antigos, as torres e os arquivos deixam de ser ídolos e viram apenas parte da moldura. E é exatamente nessa moldura bem colocada que o Gênesis continua brilhando com sua força própria, falando ao coração de quem busca sentido além da cidade. Talvez você tenha começado esse estudo achando que a pergunta principal era se a Bíblia escondeu os sumérios. E agora já dê para sentir que a pergunta mais importante era outra: quem o Gênesis se recusa a colocar no centro? E por que essa recusa importa tanto para a leitura e para a alma? Importa porque a alma humana continua muito vulnerável ao fascínio do que parece sólido, antigo e poderoso. Importa porque ainda tratamos sistemas como se fossem senhores. Importa porque ainda nos deslumbramos com torres e esquecemos de perguntar quem realmente sustenta a história inteira desde antes de toda a cidade. Os sumérios continuam sendo um excelente lembrete disso. Foram brilhantes, fundamentais e inesquecíveis para a história humana. Mas o Gênesis, com uma serenidade quase desconcertante, decide que o centro da narrativa não lhes pertence. E essa decisão segue ensinando a gente a olhar a realidade com mais ordem interior. Se esse estudo fez sentido para você, te ajudou a entender melhor a ligação entre os Sumérios e o Gênesis e trouxe paz para a mente enquanto você ouvia, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta sua cidade, porque é muito bonito ver quantas pessoas estão caminhando juntas por essas histórias antigas. E continua por aqui comigo, porque ainda tem muita Bíblia para ouvir devagar. Muita história antiga para iluminar a leitura sem roubar o centro de Deus e muito descanso para encontrar quando a mente aprende, pouco a pouco, a colocar cada coisa no seu lugar, diante da voz que estava no começo.